Caros amigos do Grupo Espírita Ivone Pereira, nós recebemos um convite muito honroso, muito gentil da querida Maria Regina para falarmos em torno de algum tema espírita. E nós escolhemos o tema Nossa Atitude ante a Enfermidade. O título já nos sugere evocar a atitude primeira, comum a todos, que é livrar-nos dela, não é? Quando estamos doentes, ou quando os nossos queridos estão doentes, o primeiro pensamento, sentimento que nos assalta é livrar a criatura ou a nós próprios da enfermidade. E põe-se a pergunta no nosso meio espírita, em face de algumas interpretações que fogem um pouco, né, do critério doutrinário. Será que a lei divina nos recomenda o contrário? Nós já ouvimos tantas vezes interpretações apressadas, como, por exemplo, o corpo nada vale, nós temos que desprezar a matéria, e afirmativas semelhantes. Então, lembramo-nos de que um aspecto da lei divina, tão bem estudado no Espiritismo, é o que chamaram os espíritos de instinto de conservação. Zelar pela própria saúde e, por força da lei divina de amor, justiça e caridade, zelar também pela saúde do próximo, principalmente do próximo mais próximo, né? Que compõe o círculo de nossas amizades e o círculo familiar. A doutrina espírita, nos seus livros fundamentais, ela nos fornece informações bastante significativas em torno do tema, sustentando, então, a tese de que é muito saudável, é doutrinário mesmo, está na lei de Deus, nós nos esforçarmos por livrar-nos das nossas doenças quando elas nos assaltam e quando nos é permitido livrar-nos dela. No Livro dos Espíritos, na pergunta 718, que trata de privações voluntárias, de mortificações, Allan Kardec perguntou aos reveladores o seguinte: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do seu corpo? E os reveladores respondem sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Conclusão direta em torno dessa resposta é que precisamos de saúde para trabalhar. E por quê? Porque o trabalho é lei divina. A pergunta seguinte, a de número 719, tem o seguinte texto. Kardec perguntou aos espíritos se merece censura o homem por procurar o bem-estar. Os espíritos responderam: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outra, e que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá no capítulo 5º, sob o título Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, o seguinte comentário do Espírito Revelador. Ele diz assim: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas.
Essa questão equivale a esta outra. É lícito ao que está doente chamar o médico? O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. E num outro capítulo do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nós encontramos lá uma bela, profunda mensagem intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito. E nós colhemos ali um pequeno trecho dessa mensagem para a nossa meditação. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Ainda um outro trecho, o Espírito diz assim: amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então aí estão argumentos bastante sólidos, né? Graníticos mesmo, que nos levam a compreender e a nos esforçar pela manutenção da nossa saúde, pelo bom tratamento do corpo, pela necessidade que nós temos de ter o corpo em condições de exercermos as nossas atividades, de sermos úteis à sociedade e de, em última instância, observarmos um dos aspectos da lei divina, que é a lei de conservação. Quando nós conseguimos livrar-nos da enfermidade, então nós somos invadidos por um sentimento muito justo, muito natural, que é a felicidade. Conseguir livrar-se de algo que nos tolhe, nos incomoda, nos aflige, é mesmo motivo de felicidade. Existe uma atitude um tanto sectária por parte de certos amigos, fundada em uma visão, por assim dizer, maniqueísta de sistemas terapêuticos que existem na medicina. No caso aqui, para o nosso estudo, nós vamos nos referir a essa quase que espécie de polarização que havia, hoje felizmente já não há mais, que é a polarização entre os que usam a alopatia e os que usam a homeopatia. Até há um certo tempo havia mesmo uma espécie de antipatia, não é? De uns para outros, por falta de esclarecimento. Com o progresso, né, do conhecimento, os estudos, a evolução mesmo do pensamento, hoje já não existe mais esse antagonismo e ambos os sistemas são muito apreciados, principalmente pelos que precisam deles. Né? Agora, meus irmãos, nesse campo de nossas investigações, né, nossos estudos, nós constatamos que há situações em que esse nosso desejo natural de ficar bem, de melhorar, ele não é satisfeito, por motivos que os espíritas conhecemos muito bem. E também pela experiência da própria vida, sem necessidade de sermos espíritas para entendermos isso.
Todos sabemos que existem doenças incuráveis. Duram uma existência inteira, desde o berço, ou têm começo em uma determinada fase da existência. Assim como também existem as doenças fatais, fulminantes, galopantes, que nos tiram e tiram aos que amamos do cenário terreno de uma forma abrupta. Nesses casos, podem sobrevir, porque o ser humano ainda é fraco, né? Nós somos fracos ainda, embora conhecendo bem as leis divinas que o Espiritismo revela, a gente pode sofrer nessas condições, nessa situação, abatimento, sermos tomados de um temor, e alguns até se inclinam e entram nesse estado de revolta. É nesse ponto que a gente pode avaliar a importância que reveste o conhecimento do Espiritismo, dos seus princípios, com a fé robusta que ele nos proporciona, para que não nos deixemos abater, não nos deixemos esmagar sob o peso dessas circunstâncias bastante aflitivas, né? Diante das quais nós somos impotentes para modificá-las. Pois bem, o que nos revela o Espiritismo sobre o tema e que tanta força moral confere aos que atravessam essa conjuntura crítica, aflitiva da enfermidade, principalmente a enfermidade com essas características amargas da incurabilidade ou mesmo doenças portadoras de uma fatalidade irreversível? O Espiritismo, ele classifica a doença, a enfermidade, entre as provas e as vicissitudes da vida, que são as dores, as aflições, os reveses, os infortúnios, as expiações, como nos é exposto, né, nas revelações doutrinárias. Em seguida, o Espiritismo enuncia uma das mais profundas verdades, fundamentais mesmo, tomando como princípio que Deus é infinitamente bom, sábio e justo. É bom que a gente tenha consciência disso. Só podemos, de alguma forma, aceitar, acolher as revelações se o nosso ser aceita a existência de Deus e os seus atributos de infinita perfeição. Então, Deus, pelo que os Espíritos nos revelam, afirmam, asseveram categoricamente, Deus é, entre outros atributos, infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente justo. Com essa noção, a gente tem uma expressão dentro da doutrina, segundo a qual as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E como Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, nas piores aflições, e aqui especificamos o que é o nosso tema, condições aflitivas de enfermidade, diferentes estágios, né? Nós podemos afirmar que nunca sofremos injustamente. Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio e nada acontece no universo fora da sua lei. Todo efeito tem sua causa. A enfermidade é um efeito. Ela tem causas. E como Deus é justo, justas hão de ser essas causas. A enfermidade, então, está, como tudo no universo, regida por essa lei. E como sabemos, estudando a doutrina espírita, que a prova, mesmo a prova bem dolorosa, áspera, ela é benéfica, ela é providencial, portanto, ela é necessária. Não temos facilidade para compreender bem isso e muito menos para aceitar pacificamente. Mas com o esforço, com a fé, não é? Com a prece,
com aquela submissão que devemos ter diante dos desígnios de nosso Pai, nós podemos entender que a prova, mesmo a mais áspera, sempre é benéfica, sempre providencial, portanto necessária. Precisamos dela para caminhar e caminhar para o alto, para a frente. Então, o que aprendemos na doutrina é que devemos nos esforçar por receber a enfermidade assim, para merecermos entrar na posse daquilo que Jesus prometeu, uma sua bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Estabelecida então essa verdade sobre fundamento sólido e inamovível, o Espiritismo torna ainda mais clara essa verdade, revelando que as aflições nascem de duas fontes bem diferentes que importa-nos distinguir. Umas têm sua causa em nossa vida atual, na presente existência mesmo. E pelo que a gente estuda nos livros fundamentais, essas são a grande maioria das provas. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós colhemos essas expressivas lições. Diz, então, o texto do próprio codificador, no capítulo 5º, do Evangelho. Afirma ele: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E nesse quadro de causas que, de alguma forma, nos colocam nessas condições, nós temos os excessos de qualquer natureza, temos os vícios, os sentimentos inferiores, como a ambição desmedida, o ciúme, a inveja, a cólera, tudo isso é fator de doença. É moralmente, podemos dizer, patogênico. Nós podemos evitar esse tipo de enfermidade causada por esses sentimentos, por esses excessos, esclarecendo-nos sobre as realidades espirituais, sobre as razões superiores da existência e, consequentemente, moralizando-nos. Então, isso são considerações em torno dessa revelação, dessa verdade mesmo, de que a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas vicissitudes, tem sua causa na vida presente mesmo. Porque sempre nos inclinamos a, de alguma forma, fazer recuar as causas. Sofremos qualquer coisa, já vamos dizendo que é coisa do passado, e são consequências de faltas cometidas nem sempre. A outra fonte de aflições está localizada no passado, sim, em vidas anteriores à vida que hoje vivemos. São enfermidades, por exemplo, que já experimentamos nascendo, para as quais não contribuímos nesta vida, ou aquelas que surgem implacáveis no meio da existência, sem que nos houvéssemos excedido em nada, e que cortam os nossos sonhos, cortam as nossas aspirações. Vamos ilustrar com exemplos muito abundantes na revelação doutrinária. Por exemplo, em vida anterior, nós podemos ter oprimido o próximo. Por exemplo, fomos senhores de escravos e os maltratamos, impondo-lhes condições miseráveis de vida, arruinando-lhes a saúde, matando-os de desgosto, submetendo-os a torturas físicas ou emocionais. Então, a lógica da revelação espírita, com base na reencarnação, nessa lei da pluralidade das existências, nos ajuda a compreender. Renascemos com enfermidades
que nos façam conhecer a extensão do mal que causamos ao próximo em vidas anteriores. Elas poderão ser congênitas ou adquiridas no meio do nosso caminho existencial. Então, qual deverá ser a nossa atitude ante a enfermidade, além daquela atitude natural e muito justa, né? Muito humana, mas em sintonia com a lei de conservação, que é a felicidade. Felicidade pela cura e a atitude de buscarmos livrar-nos dela. Nós vamos passar a palavra, então, ao próprio codificador, ou sistematizador do Espiritismo, que tem um trecho lá no último capítulo do Evangelho, aquele capítulo que contém as preces, né? Ali temos as preces pelos doentes. E o prefácio é uma verdadeira aula sobre lei de causa e efeito, sobre as doenças, sobre o papel que elas desempenham na nossa vida e sobre a atitude que nós devemos ter diante delas. Diz então o codificador: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado, menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade até que mereçamos passar a outro meio. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. Quando trabalhávamos lá na Federação Espírita Brasileira, na sede histórica no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma tarefa que nos dava muita satisfação íntima, que era responder a cartas de sofredores que enviavam para a casa de Ismael, pedindo um socorro, um esclarecimento, uma ajuda. E nessas cartas, além do que dizíamos, né, que nascia do nosso coração para responder, nós tínhamos como programa estabelecido pela própria casa anexar à carta uma mensagem de Emmanuel, ditada ao Chico lá pelos anos 38, 39, intitulada Lembrança Fraternal aos Enfermos. Essa mensagem até hoje é enviada aos que buscam consolação na prova da doença junto à Federação. E nós vamos apenas destacar uns pequenos trechos, porque é uma mensagem longa, muito profunda, cheia de esclarecimentos preciosos. Um primeiro trecho é este, quando Emmanuel assim se expressa, dirigindo-se a uma pessoa, né? Diz ele:
Queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Vamos agora saltar para um outro trecho. Ele diz assim: é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa, portanto, os remédios humanos, entretanto, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Ainda mais um outro trecho pequeno da mensagem de Emmanuel. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura, é natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama. Todavia sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou do teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais que constituem a tua vestimenta no mundo. Lembra-te, porém, do problema fundamental, que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre os teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar e, pelas muitas experiências que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Essas então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Grupo Espírita Ivone Pereira, são as nossas considerações muito modestas, um tanto desajeitadas, mas o mérito que elas possam ter nasce exclusivamente dos trechos dos livros fundamentais que aqui podemos ter a oportunidade de mencionar. Agradeço a Maria Regina, agradeço a direção do Grupo Espírita Ivone Pereira, agradeço a todos esses companheiros e companheiras muito queridos, muito amados, com quem tenho privado ao longo, pelo menos, de alguns anos, nas tarefas que me coube desempenhar a pedido desse grupo tão fecundo em realizações, esse grupo tão impregnado de fraternidade, de bondade e benevolência. Deus nos abençoe a todos e perdoem-nos pelo nível da nossa produção. É o que pudemos ter apresentado a todos, saído do nosso coração.
Obrigado a todos. Fiquem com Deus.